Atualmente, Mossoró conta com apenas um edifício tombado por órgãos do Estado, mas o município caminha para que mais prédios passem por esse processo de preservação histórica. É o que você acompanha na reportagem de Joyce Ellison Gomes. O senhor Antônio Carlos da Silva trabalha como taxista em Mossoró e está sempre presente na Praça do Pax em busca de passageiros. Mas, na verdade, a sua história começou aqui, ainda no prédio do Cinema Pax. O cinema aí tinha 3 sessões. Tinha uma sessão, 3 era 4 sessões. Tinha uma sessão que começava às 9, terminava às 11 por aí. Aí das 13 às 2, às 17, às 20, de 20 às 22 horas. Tinha cinema direto aí. Conheci minha esposa aí no Cinepax, né? Onde hoje eu sou casado. Passava só filme de cowboy, faroeste, filme de romance, de Eu Como Te Amo, e aí vai, Romeu e Julieta, e aí por diante, eram os filmes. O conhecido Cinema Pax fechou suas portas no ano de 2008, após cerca de 65 anos de funcionamento. Depois de tantos anos, o prédio se junta a vários outros edifícios que fazem parte da cultura moçoroense e que não passaram por um processo de tombamento. Para ser considerado um patrimônio arquitetônico, na cidade, ele precisa apresentar algumas características. Seja essas características da história do prédio, ou seja, aconteceu algum fato lá que vai fazer com que esse prédio tenha essa importância. Como em Mossoró nós podemos citar, por exemplo, o Palácio da Resistência, né? Apesar de ser um prédio com arquitetura antiga, ele também tem um fato histórico que acontece. Seja a própria arquitetura, ou seja também por diversas características que esse prédio pode apresentar. Hoje a gente tem a comissão, né, que foi constituída através da Lei 3.917, 2021, e a comissão ela é provocada por entidades do setor privado, por entidades do setor público, por pessoas, né, civis normais que, identificando a relevância de um prédio histórico ou de um fato histórico, pode provocar a comissão, oficiar, e a partir daí a comissão ela começa acolhendo ou não, né, essa notificação, esse ofício, e instaurando o processo de levantamento para decidir se de fato aquele imóvel ou aquele prédio pode ser tombado ou não. O tombamento histórico pode ser feito do edifício completo, mas também pode garantir a preservação de uma parte da construção, como uma fachada ou coluna. Aqui em Mossoró, vários edifícios já foram notificados para esse processo. Hoje a gente tem 20 processos abertos, né, tramitando, né, sendo justamente realizadas essas diligências de levantamento histórico, arquitetônico. Só que a gente tem catalogado cerca de 50 imóveis hoje. A comissão ela foi provocada inicialmente desses imóveis mais na região central do município, e aí está se fazendo inicialmente os levantamentos. Mas, como eu disse, existem outros, muito provavelmente a ser realizados ainda também. O Museu Histórico Lauro da Escócia é o único edifício tombado em Mossoró por parte do Estado, ainda que, mesmo assim, de forma incompleta, seja necessário um processo de notificação para que o tombamento seja finalizado. Uma vez que assim, esse ofício, né, ele é acolhido pelo presidente, no caso eu estou hoje na condição de presidente, ele é pautado numa reunião da comissão e decidido pelo prosseguimento, a gente vai iniciar as diligências para se levantar os fatos históricos, a arquitetura, né, os levantamentos arquitetônicos. Se a comissão entender que ali não existe fatos ou elementos, né, para ser elegíveis tombáveis, aí a gente arquiva o processo, a iniciativa e encerra-se por ali. O descaso com o patrimônio histórico transformou importantes construções em estacionamentos ou grandes centros comerciais, afetando diretamente também no paisagismo da cidade. A principal importância, e talvez a importância primária de qualquer tombamento ou de qualquer edificação histórica, seria contar um pouco da história daquele lugar para gerações futuras. Talvez a maior confusão que as pessoas fazem em relação a isso é achar que o patrimônio é nosso, dessa geração que está aqui. Na realidade, não. Nossa função é só preservar para as próximas. A garantia do tombamento legal desses edifícios permite que não se perca a origem e a história de uma cidade
que guarda a sua identidade através dos prédios construídos no passado. Primeiro passo talvez seria a gente inserir isso nas escolas, a educação patrimonial, né? Para que as pessoas tenham uma consciência do valor do patrimônio. O segundo passo é criar essa cultura na cidade de preservação. Terceiro é o poder público assumir o seu papel de realmente pegar esses prédios, analisar esses prédios, inventariar e tombar os que são necessários tombar. E por fim o proprietário, né, que é dono daquele imóvel, compreender que aquele imóvel pertence a ele como bem, como um patrimônio particular, digamos assim, mas que ele faz parte de um patrimônio muito mais amplo. Esses imóveis ele conta a história da cidade, né? E é importante que se preserve. Era só quando era bom, era o cinema naquela época, quando era bom demais, era bom que o cinema sempre foi bom, não era para ter acabado o cinema, era para ter continuado o cinema.